A paz do Senhor Jesus, queridos internautas que estão conectados conosco nesse momento, do Brasil e do mundo. Estamos aqui na Faculdade Gospel, em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Quem vos cumprimenta nesse momento é o reitor-geral, pastor Dr. Omar. É com grande prazer que comunicamos com todos vocês nesse momento. Queremos dar o primeiro aviso, é sobre a alteração da data, o dia e hora do nosso congresso de unção e consagração de obreiros, pastores, bispos e apóstolos. Era para ser realizado agora, no dia 10 e 11 de abril desse ano 2020, mas devido a esse surto do coronavírus, nós adiamos o congresso nosso para os dias 24 e 25 do mês de setembro de 2020 agora, portanto daqui a alguns meses. Aqueles que já haviam feito as inscrições vão aproveitar tudo, não vai perder nada. Estamos dando essa boa notícia porque conseguimos, lá no hotel que iria ser realizado o evento, conseguimos o adiamento sem pagar nenhuma taxa de aumento. Conseguimos também o adiamento do pessoal da filmagem, da fotografia, pessoal da Beca, do centro de convenções. Portanto, todos aqueles que já pagaram as taxas e despesas da pernoita, da alimentação, da vestimenta, de todos os gastos gerais do congresso, tudo vai ficar aproveitado, e nesse adiamento para o mês de setembro de 2020 agora, não vai ter acréscimo nenhum. E levamos uma boa notícia, é que ampliamos algumas vagas, e você que não tinha feito ainda a inscrição, tem a oportunidade de entrar em contato conosco por um de nossos consultores, pelo telefone 0800 777 2050, ou então pelo seminário, pelo site do seminariogospel.com.br, ou algum de nossos WhatsApp. Entre em contato conosco, você que tem o chamado de Deus, que tem a vocação de Deus para ser obreiro, então você pode sim fazer a inscrição e vir estar conosco no mês de setembro com a permissão de Deus. Lá, nesse dia, nós iremos ter o congresso de unção e consagração, iremos ter o curso de teologia geral e você poderá ser consagrado a pastor, bispo ou apóstolo. Agora você, internauta, que não é aluno nosso, pode estar perguntando nesse momento, pode ter essa dúvida: ô pastor Dr. Omar, eu sou da denominação X, eu posso chegar a Ituiutaba para ser ungido e consagrado a bispo, o apóstolo ou a pastor? Sim, o nosso seminário gospel é interdenominacional. Nós não trabalhamos para nenhuma denominação diretamente exclusiva, trabalhamos para todas as denominações. Ao longo de 32 anos do nosso seminário, já atingimos a quantia de 54 mil alunos no Brasil e em 108 países, de todas as denominações existentes no globo terrestre. Portanto, você que pertence a determinada denominação que não a minha é a Assembleia de Deus. Eu sou o pastor presidente fundador da Assembleia de Deus Missão Belém, aqui em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, e também sou o presidente geral, fundador da CGI-ADB, a Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil e do Mundo, com 14 mil convencionais. Sou também presidente do Conselho Federal de Pastor no Brasil e no mundo, com mais de 12 mil filiados. Portanto, eu consagro, já completei a marca recorde de 9.093 pessoas que foram ungidas, consagradas e ordenadas a pastores, bispos e apóstolos por mim, aqui em Ituiutaba e por diversos locais que eu andei consagrando, praticamente quase todos os estados do Brasil e também em 54 países do globo terrestre. Portanto, se você tem o chamado de Deus, tem a vocação de Deus, se você já trabalha como pastor, já é dirigente de congregação, se você é presidente, até mesmo presidente de um ministério, fundador ou auxiliar em algum ministério, e ainda não tem a consagração, ainda não tem a credencial, ainda não tem o certificado, ainda não tem a ata, é para você
agora essa live que estamos comunicando. Você pode entrar em contato conosco, fazer a sua inscrição e vir a Ituiutaba no mês de setembro, permitindo Deus, para você ser consagrado, ungido e ordenado a pastor. Portanto, comunicamos a todos os nossos alunos, dos 54 mil alunos que já tivemos formados em teologia, uma pequena minoria já chegou a Ituiutaba ou já foi ungido, ordenado e consagrado por mim nos locais por onde viajei, por todos os quadrantes da terra. E restam então praticamente 45 mil pessoas que já fizeram o curso de teologia, de pastor, de mestre em Bíblia, de doutor em divindade, de PhD em judaísmo messiânico e ainda não teve a oportunidade de ser ungido e consagrado. Você é nosso aluno, e você também que não é o nosso aluno, mas você já tem um chamado, já exerce o pastorado em alguma congregação, igreja, aí na sua cidade, é missionário, perambula por todos os quadrantes da terra, pregando a palavra de Deus, e ainda não tem a documentação legal, é para você essa live nesse momento. Entre em contato conosco e com grande prazer iremos receber você aqui em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, nos dias 25 e 26. Parece que antes eu havia dito 24 e 25, mas é nos dias 25 e 26 de setembro desse ano 2020. Estamos aguardando o seu contato, 0800 777 2050. A nossa mudança do dia 10 de abril agora foi por recomendação de decretos. Decreto da Prefeitura de Ituiutaba, que proibiu reuniões com aglomeração de pessoas. Então é proibido, está proibido. Decreto a partir de Belo Horizonte do governo Zema, que também proibiu. Decreto a partir de Brasília, que também está proibido. Então a vigilância sanitária, o poder executivo, que determina quanto a esse caso de proliferação de vírus, de doença, proibiu a aglomeração de pessoas. E nós, como cumpridores da lei, nós então decidimos, lógico, adiar o dia de nosso evento. Falam-se que o coronavírus vai durar aqui no Brasil praticamente até junho, ou quando muito começo de julho, onde termina o mês do frio. E esse início agora, mês de março, abril, também vai proliferar muito e vai aumentar com as gripes respiratórias, que todo mês de maio e junho usa ter muita gripe, influenza, gripe normal, gripe comum, usa ter muito aqui no Brasil devido ao frio. Então nós resolvemos adiar lá para o mês de setembro, para dar um tempo a pessoa sarar das gripes normais, sarar da gripe forte, que é o novo coronavírus, que é esse que agora está perturbando o mundo, assustando o mundo. Portanto, nós adiamos para setembro e esperamos a sua inscrição. Retransmita depois essa live, agora direto, depois indireto, porque vai ficar gravado em nosso Facebook. Você pode retransmitir, compartilhar para os seus amigos, pessoas da sua igreja aí na sua cidade, de outros estados, de outros países. E então nós esperamos ter aqui em Ituiutaba o grande evento, 49º Congresso de Consagração, para separar pastores, bispos e apóstolos para a obra ministerial, obra eclesiástica, para trabalhar para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Não vamos terminar nossa live agora não. Por falar em coronavírus, decidimos falar alguma coisa sobre o coronavírus. Muitas pessoas têm nos ligado, passado e-mail, entrado em contato conosco, com WhatsApp, telefonado também, alguns até mandado carta que já demorou 3-5 dias para chegar aqui em Ituiutaba. Vamos fazer uma síntese, um resumo sintético e responder algumas dessas questões que nos comunicaram. Um irmão, pastor lá da Bahia, perguntou: pastor Omar, é bíblico esse coronavírus? Eu respondi para ele, com base na Bíblia, quando o Senhor Jesus disse que iriam ter pestes, que no globo terrestre iria ter muitas pestes, precedentes do arrebatamento da igreja. No momento profético,
de princípio de dores. Então Mateus 24, versículo 7, está escrito que nós iríamos ter pestes. E o globo terrestre está tendo muita peste nesses últimos anos, os últimos 30, 50 anos, que precede o momento do arrebatamento. É o chamado princípio de dores. O Senhor Jesus falou para os discípulos que estavam ali com ele, falou: eu vou subir para o céu, vou ser assunto ao céu, e daqui a algum tempo eu voltarei para a terra para buscar a igreja viva, real e verdadeira, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro Jesus. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando será o seu retorno à face da terra para buscar a igreja? Eles até estavam pensando que poderia ser dali a alguns 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, que pegariam eles ainda vivos, porque eram todos novos, não é? O Senhor Jesus terminou a sua obra terrena com 33 anos de idade, e praticamente os discípulos que depois viraram apóstolos também tinham cerca dessa idade, 30, 33, 35, às vezes alguns 38, às vezes outros aí 28, 29, mas eram mesmo da mesma faixa etária da idade do Senhor Jesus Cristo. Estavam curiosos do dia do arrebatamento, não sabendo eles que iria demorar muitos anos posteriormente. E estamos agora na época do arrebatamento profético, porque estamos já vivendo aqueles momentos preditos pelo Senhor Jesus em Mateus 24, de 1 a 14, do qual o versículo 7 é este que está incluído o coronavírus. Então, é uma peste profética, é uma doença profética, ministrada pelo próprio Senhor Jesus. E olham só, que o Senhor Jesus estava prevendo até a maldade do coração dos homens, quanto à ganância de poder e a determinação de guerra, a decretação de guerra mundial. Já tivemos a primeira, já tivemos a segunda, estamos prestes a acontecer a terceira guerra mundial, tudo do versículo 7, não é? Guerras, pestes. A guerra é pela vaidade e maldade do coração do homem. Nós vimos aí Al-Qaeda, movimento terrorista, vimos aí os movimentos que o homem mata em nome de Deus, entre aspas, né? Como lá nos muçulmanos. E também vimos aí a Rússia tentando com seu poder bélico, que tem poder de bomba atômica e nuclear, para destruir 18 planetas Terra. Os Estados Unidos têm poder atômico e nuclear para destruir 20 quantidades de planeta Terra. Então eles ficam brigando, a briga de poder para lá e para cá, e os demais países que também detêm aí a bomba nuclear. Guerras. Nunca assustou o mundo tanto igual está agora assustando a peste do novo coronavírus, não é? Então nós vimos a primeira guerra, a segunda guerra, depois vieram as pestes. Deus está cumprindo a sua palavra na profecia do versículo 7 e tanto nos outros versículos proféticos do Apocalipse e de livros do Velho Testamento. Nós vimos no começo, há 40, 50 anos, quando começou a surgir o câncer, e não acharam cura, ainda não acharam cura até o dia de hoje, que leva uma grande quantidade de pessoas da terra para o sepultamento. Depois vieram até mesmo colesterol, até mesmo essas doenças costumeiras, doença do coração, até mesmo depois chegou a AIDS, uma peste mundial também. Depois veio o ebola exclusivo lá para a África, especialmente para a África, e hoje o novo coronavírus. Então já tinha o coronavírus no ano 2012, atacou muita gente, matou muita gente. Descoberto o vírus no ano 64, agora do século passado, e no ano 30 e pouco descobriram que tinha aquele vírus. Denominaram como corona, porque é espécie de uma coroa cheia. E isso aumentado milhões de vezes no microscópio. Por quê? Porque ele é minúsculo, ele é invisível assim a olho nu. É como se fosse uma radiação atômica, como se fosse um ar. Não vê o vírus do coronavírus, o novo coronavírus, não se vê.
a olho nu, ocularmente, não dá para enxergar. Por meio de produtos de laboratório, enxergam de aumento, multiplicação, fazem o estudo dele, faz até a separação das minúsculas partículas que ele contém, e faz o estudo, tirando fotografia, ampliam, e a gente enxerga. Está vendo aí na televisão, quando vai falar sobre coronavírus, passa aquela bolinha cheia de galinho, parecendo uma coroa, é o vírus já estudado e aumentado milhões de vezes. E esse vírus, querido internauta, queridos irmãos, alunos, ex-alunos, todos que nos assistem nesse momento, esse vírus, a ciência detectou que ele faz parte do corpo humano, que de quando em quando pode aparecer, e aparece como peste, como doença, e até que acham que a ciência descobre a vacina, o remédio para combatê-lo, para que o corpo humano, ingerindo aquilo, venha criar anticorpos para impedir com que ele destrua o pulmão da pessoa, porque ele ataca especialmente o pulmão. Coronavírus é uma doença respiratória. A pessoa respira, se pairar na pele de uma pessoa não acontece nada, mas se aquela pele, aquele vírus, a pessoa limpando o olho, ele passa para a mucosa do olho, mucosa do nariz, ele desce ao pulmão, misteriosamente ele desce ao pulmão, e aí ele pode deteriorar o pulmão. Vem primeiramente com tosse seca, vem com sintoma de febre. Então as pessoas que têm problema de asma, bronquite, tuberculose, enfisema no pulmão devido à origem, à nicotina e alcatrão do cigarro, por exemplo, que tem problema com embriaguez, com alcoolismo, que tem problema com rins, essas pessoas são mais vulneráveis com que esse vírus, ao entrar no pulmão, ele venha fazer a falta de ar. Por isso que nós vimos aí a Alemanha doando 500 aparelhos de oxigenação para o povo da Itália, a China doando 1000 aparelhos, porque no hospital tem que ter esse aparelho para ajudar na respiração, senão essa pessoa vai morrer, e morre. Já vimos até médico morrer, Parece que 21 ou 23 médicos lá da Itália contraíram e morreram. Esses foram os que morreram, e já estudam que cerca de uns 200 a 300 médicos da Itália já contraíram, e uma grande parcela conseguiu sobreviver porque tinha uma imunidade mais forte, isso é, médicos mais novos um pouco, não médicos de 60, 65 ou 70 anos, foram os que morreram. Parece que morreu até um novo também, de 39 anos, que a imunidade não estava muito boa. Enfermeiros, em torno de 300 a 500 já morreram, somente na Itália, E vimos isso também em outros países. Então nós vimos que o coronavírus, ele veio para matar, E a ciência está correndo dia e noite, estudando, procurando o anticorpos, o antivírus, o remédio, a vacina, o comprimido, para poder deter o avanço desse coronavírus nos pulmões das pessoas mais debilitadas, para poder deter e acabar com o problema, e só daí 2, 3, 5 anos para ele vir de novo, se até lá não tiver retornado o Senhor Jesus Cristo à face da terra para buscar o seu povo. Então nós vimos que está na Bíblia. O povo cristão, o povo estudioso da Bíblia já sabia disso, não é novidade, Às vezes algum internauta que não tem um costume grande de manusear e estudar a Bíblia, não sabia que isso está na Bíblia e que é uma doença profética. É isso que respondi para o nosso pastor, foi aluno nosso há uns 5 anos, que formou conosco, que mora na Bahia. Um outro pastor também perguntou e falou: Pastor Omar, eu posso colocar a minha igreja em oração, em jejum, oração 24 horas, jejum 24 horas, para poder extinguir e acabar esse coronavírus da face da terra? Prudentemente, com conhecimento profético, com conhecimento bíblico, eu respondi para aquele pastor. Respondi: é uma doença. A Bíblia fala que manda os presbíteros orar para os doentes, ungir com o óleo santo, e a oração da fé salvará o doente. Tem base bíblica, Então nós temos base bíblica para ungir a pessoa, orar, e Deus faz a vontade dele e pode até
curar essa pessoa do coronavírus, não é isso? É bíblico, está na Bíblia, é a palavra de Deus, é real e verdadeira, pode acontecer. Pode acontecer, assim como o cristão ungido e consagrado ora, impõe a mão para pessoa com diversos tipos de doença, coração, pulmão, cabeça, problema emocional, problema em qualquer órgão, sentido e função do corpo humano. Nós temos essa autoridade de orar, de ungir, de consagrar essa pessoa e essa pessoa ser curada, porque a oração da fé cura o doente. É uma preliminar que respondi para esse irmão, para esse pastor, que perguntou se podia conclamar a igreja para orar, para Deus deter esse poder maléfico, maligno do coronavírus. Sim, pode, não é? É da vontade de Deus que tem a doença, mas Deus, Ele se mexe, se comove, Ele com a oração do santo, juntando uma equipe de pessoas, ou até mesmo um grupo, não é? Uma grande corrente de oração, porque os decretos estão proibidos, grupos, reuniões dentro da igreja, tanto é que estão fechando as portas das igrejas. Aqueles pastores mais obstinados, teimosos, cabeçudo, que querem ali manter a porta da igreja aberta esses dias, estão sujeitos até à punição, até à prisão, porque a Constituição brasileira fala que a lei não pode impedir os cultos religiosos. Aqui não é um impedimento de acordo com o artigo 19, salvo engano, da Constituição Federal, que dá essa garantia para o ser humano, a garantia da liberdade religiosa. Aqui é quanto à prevenção da saúde pública, a saúde daquele pregador que está lá pregando no púlpito daquela igreja, a saúde dos fiéis que estão lá assentados nos bancos, a saúde de novas pessoas que ali vão chegando, ou recebem contaminação daqueles que estão no bancos já contaminados pelo coronavírus, ou emitem contaminação, porque ela, como disse anteriormente, ela é pela respiração. A gente respira e o pulmão estando contaminado, você ao soltar aquele ar, né, ele vai proliferar num raio ali de 3, 5 metros, com o vírus do coronavírus, o novo coronavírus. E qualquer uma outra pessoa que respirar aquele ar que está contaminado, vai cair no pulmão dele, vai ficar uns 7 dias ali incubando e vai provocar uma doença, e se ele for fraco de imunidade, vai provocar a doença respiratória, e o seu pulmão vai ficar comprometido, e vai ter que ter a ajuda por meio de aparelho para a sua respiração, e aí, depois que está ali, não é, ou morte, ou por escape, uma quantidade pequena, minúscula, escapa, dependendo da baixa imunidade da pessoa que contrai o coronavírus. Portanto, você pode orar para Deus curar, não é? Você pode orar à distância. Na Bíblia também fala para orar à distância. O Senhor Jesus curou, né, o servo do centurião que estava à distância, e ele orou, ele intercedeu, ele curou. Quando aquele senhor do exército romano chegou lá, o servo já estava curado. Então é a distância. A igreja pode orar à distância. A Bíblia pede para nós intercedermos para aquele que está fraco na fé, para aquele que tem dúvida na fé, para aquele que está doente. Então essa intercessão não é necessária seja com presença, com a imposição de mão, com o derramamento do óleo. A fé cura. A pessoa tendo fé, Deus então vai se mover pela fé que a pessoa emitiu e vai enviar, não é, ali a cura para aquela determinada pessoa. E no coletivo, pode orar para Deus deter esse coronavírus no coletivo em nível mundial? A Bíblia é profética, é essa determinação que o Senhor Jesus falou no versículo 7, é profética. Isso aí são princípios de dores, faz parte do princípio de dores para acontecer o arrebatamento da igreja, para depois do arrebatamento acontecer a grande tribulação. Já pensou se Deus manda aqui o castigo profético, e aí o cristão ora,
Deus cura. Manda outro, ora, Deus cura. Então nunca que vai chegar, nunca que vai vencer o tempo do princípio de dores, para acontecer o arrebatamento da igreja, para a saída nossa da igreja cristã aqui da face da terra, rumo a Jerusalém celeste. Tudo tem um encadeamento, tudo tem uma lógica espiritual, uma lógica bíblica, uma lógica profética. Pode acontecer de não ser respondida esta oração desta pessoa que está pedindo que se tire, elimine da face da terra esse coronavírus. E pode acontecer de um foco aqui, bloco ali, uma quantidade de pessoas aqui, outra ali, a quantidade de fé que tem na região da igreja que está ali naquele meio, até mesmo de quarentena, né? Hoje o povo da igreja não está podendo ir lá aos cultos presencialmente, mas eles estão com as orações domiciliares, eles estão com os estudos bíblicos ali em suas residências. O grupo familiar, porque não pode nem ter até grupo de 2, 3 famílias reunidas em um mesmo local. O aconselhamento da vigilância sanitária é isolamento, e nós temos que obedecer, até mesmo para a nossa própria saúde, para a saúde do próximo. Igual eu vi esses dias agora, os irmãos estão fazendo culto doméstico, de oração, de louvor, de estudo bíblico, ali dentro de uma sala de um lar, isolados. Um fica no canto da sala, o outro no outro canto, o outro no meio, o outro de lá, a outra fica lá na porta da cozinha. Então nunca que fica junto, aí uma distância menos de 2 metros. É perigoso o vírus de um passar para o outro. Ah, mas ninguém dos dois tem. Mas quem vai adivinhar que não tem? A prevenção cabe em todo lugar. Por isso que os governos estão decretando a quarentena, para evitar o centro comercial da cidade, o fluxo de pessoas, evitar com que um que tenha dissemina para 100, 200, 1000 pessoas que não tem, e eles passam a ter, e aqueles que passam a ter, disseminam para outros, e assim vai se multiplicando em uma progressão geométrica, aumentando muito, igual tivemos o caso lá da Itália, não é? Lá da Itália, os prefeitos daquelas cidades que tinham alguns com o coronavírus, eles não se importaram em baixar um decreto de uma medida para se isolar uns dos outros, e fizeram isso já depois que o vírus tinha proliferado para multidões, para milhares naquela cidade, e milhares daquelas pessoas pegaram um avião, foram para outros países, pegaram o ônibus, foram para outras cidades, e aí o vírus foi se alastrando pelo mundo todo. E hoje temos o vírus pelo mundo todo. Dizem que começou lá na China, depois foi para a Coreia do Sul. Um exemplo do que estava falando sobre não ter as reuniões evangélicas, o exemplo foi o caso da Coreia do Sul. Metade do povo que pegou o coronavírus lá na Coreia do Sul eram pertencentes a um grupo religioso de uma igreja muito grande na Coreia do Sul, uma igreja cristã evangélica. Eles ficaram lá, não sabiam ainda, estavam na fase de incubação do vírus, não tinham ainda a experiência, só estavam ouvindo falar que lá na China estava tendo, que a Coreia do Sul é bem no sul da China, um outro país, faz divisa com a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte faz divisa também com a China. Então é tudo ali perto, perto assim. Eu estive lá na China, estive lá na Coreia do Sul, perto de em torno de 1000 quilômetros, não é? Dessa região da metrópole da China, que tinham lá 50 milhões de pessoas e que morreram lá cerca de 3.000 pessoas e contaminaram cerca de 70 mil pessoas. Então lá em torno de 1000 quilômetros. Então notem que o vírus não saiu todo lá da China para contaminar a Coreia, depois para contaminar a Itália, para contaminar os demais países. Ele criou-se, assim como foi criado, originado do marco zero. A ciência diz como marco zero, o primeiro a contrair o coronavírus agora nesse ano 2019. Então praticamente foi na China, mas o segundo pode não ter sido lá, já em outro país. Às vezes uma cidade pequena, poucos pegaram e já acabou, não é? Aqui no Brasil, quando a gente vê aí o mapa do Brasil, aqueles pontinhos de vermelhos, é onde tem o coronavírus, nós vimos
que já está espalhado em todos os estados do Brasil, em muitas cidades, não é? São Paulo está campeão, já tem aí 30 mortos, o Rio de Janeiro já tem parece 5 mortos, um total de 35 óbitos que já tivemos do coronavírus aqui no Brasil, e parece que agora estão lá decretando a quarentena, vai começar a terça-feira agora, lá em São Paulo, dia 25, 26, 27 desse mês de março, porque eles estão querendo impedir que essa proliferação venha aumentar em todos os bairros da capital de São Paulo, no centro, e depois pula para as cidades vizinhas. Estão querendo, toda a cidade está fazendo isso. Ituiutaba, aqui eu estou agora, hoje nós estamos de quarentena, comércio todo fechado, né? Então o povo, poucas pessoas saem às ruas, e decretou aí quase um mês de quarentena, e o globo terrestre todo está nessa quarentena. Alguns países ainda não chegou, a tendência é chegar. Se não chegar por contágio de outros que voaram para lá ou foram para lá por algum meio de locomoção, vai nascer dali próprio, porque o vírus, ele pega essa força mundial pela natureza e nasce. Ele nasce a pessoa respira e ali vai se multiplicando, gerando outros. É uma epidemia e vai no todo o globo terrestre, tem essa doença feroz. É a terceira guerra mundial por meio do coronavírus, não é? Não é pela força bélica dos países, mas é por meio dessa doença que Deus está concordando, permitindo com que ela venha, porque tem que se cumprir a palavra do Senhor Jesus. Ela nunca falhou e não seria agora que iria falhar. Já pensou se os países avançados já tivessem feito algum estudo desse corona, o antigo? Nós estamos vivendo o novo agora, que surgiu a partir de dezembro do ano 2019, lá na China, para cá. Os anteriores tinham já esse vírus com o nome corona, os anteriores, então o velho, corona velho. Já pensou se naquele tempo do corona velho, a ciência tivesse feito um estudo minucioso, detalhado, agora nós vamos estudar, pôr esse corona velho aqui em alguns animais e jogar mais alguma multiplicação, algum problema da natureza ali, para poder ver se ele multiplicava mais com mais força, para poder adquirir um remédio e deixar tudo pronto. Vamos deixar tudo pronto, porque daqui a alguns anos pode aparecer esse corona novamente, e a hora que ele aparecer, a gente já injeta a vacina na pessoa e já acaba. Aí não se cumpriria o versículo 7 do Senhor Jesus, derrubaria ele, que iria aparecer pestes em toda a terra. E se o homem tivesse uma ciência muito avançada, já para descobrir o que viria no futuro, quais são as doenças que poderiam aparecer, e destruísse essas doenças, deixasse tudo reservado, não morreriam pessoas lá na China, nem em Seul, Coreia do Sul, nem na Itália, nem agora a Espanha, que está chorando de medo. A Espanha está sendo o terceiro país do mundo que está tendo quantidade de pessoas mortas diariamente muito grande, e outros países mais, não é? Agora também Nova York está entrando na quarentena, porque lá já morreram 300 pessoas, já tem milhares de contaminados, e fizeram o teste rápido, já estão achando centenas todos os dias, e aquela angústia e agonia tão grande para deter o coronavírus. Então é uma doença mundial, é uma peste bíblica e profética, mas nós cremos que ela passa, né, é passageira. No Brasil, os estudiosos estão falando que agora, na época do frio, em que 10% da população brasileira fica gripada, e quem tem asma aumenta, quem tem bronquite aumenta, quem tem sinusite, quem tem problema de tuberculose, morre muito tuberculoso no Brasil na época de junho, no mês de junho, e várias outras doenças do sistema respiratório. Então estão dizendo que se o Brasil todo não entrar de quarentena, em cada cidade com uma quarentena rígida, estão dizendo que agora no mês de abril vai proliferar muito, e quando chegar maio, o frio de maio e o frio de junho, quem não morreu pelo corona no mês de abril e maio pelo corona, vai morrer no mês de junho e julho, por consequência do pulmão debilitado, que vai contrair outro tipo de doença. E também até a própria gripe forte, a influenza,
que começou a vacina nacional aqui no Brasil no dia 23, no dia de ontem, e inclusive alertamos agora aos nossos alunos, aos nossos internautas, para todos correrem para essa vacina da gripe, porque ameniza um pouco, evita um pouco, não é? Não deixa o corpo muito debilitado e evita contrair o próprio coronavírus, se você estiver vacinado contra a gripe comum. Eu creio que amanhã já vou procurar um pronto-socorro aqui em Tuiutaba, ou um laboratório, para me vacinar contra essa influenza, a gripe normal e comum, que começa agora no dia 23 de março, começou ontem para todo o Brasil. Então, a doença é passageira, não há males que duram para sempre. Mas saiba de uma coisa, internauta, especialmente os cristãos, estudiosos do curso de teologia, o versículo 7 não é uma exclusiva, uma peste. Essa pode sarar, pode ter uma cura, pode passar, mas prepara-te, porque virão outras piores, não é isso? Virão outras piores, porque o versículo 7 não termina com o coronavírus. Assim como a guerra, terminou a primeira guerra, veio a segunda guerra, depois veio guerras dispersas, várias, dezenas e dezenas, para aqui e para ali, especialmente no Oriente Médio, e agora estamos já na época da Terceira Guerra Mundial. Eu, como escritor da teologia, escritor profético, tem um livro também que chama Terceira e Quarta Guerra Mundial, que eu escrevi no ano de 1990, já fazem 30 anos que escrevi esse livro. É um livro best-seller, vendemos muito, fala sobre a Terceira e Quarta Guerra Mundial. Então eu sei que poderá a Terceira Guerra Mundial ser após o arrebatamento da igreja. Poderá ser. Já tivemos a primeira e a segunda, diversas agora. Estamos vivendo o princípio de dores. Vai acontecer o arrebatamento agora. Graças a Deus que está tendo peste e coronavírus agora, porque a palavra profética do Senhor Jesus está se cumprindo. Isso quer dizer que estamos já prestes do dia do arrebatamento. Está para acontecer o arrebatamento a qualquer momento aqui na face da terra, e nós, a igreja cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro Jesus, vai subir para a glória. Até mesmo no dia do arrebatamento, se fosse agora, se fosse hoje, e tendo muitos cristãos na face da terra com o vírus, com o novo coronavírus, no momento do arrebatamento, esse corpo adâmico nosso, ele vai ser transformado em um corpo espiritual incorruptível e glorioso, e o coronavírus que estiver no corpo desse evangélico, nesse cristão, vai desaparecer na hora, porque o corpo vai se transformar em corpo espiritual, e a nossa roupa vai se transformar em um linho finíssimo, e nós vamos subir para a glória, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E ali, de lá dos ares, nós vamos para o terceiro céus, que é a Jerusalém celeste, e vivermos eternamente com Deus. E depois que nós sairmos da terra, vai acontecer aqui as dores, porque isto, coronavírus, versículo de 1 a 14 do Mateus 24, são princípios de dores, princípios da grande tribulação, fatos que iriam acontecer, que o Senhor Jesus estava contando para os discípulos, o que iria acontecer na terra, para depois acontecer o dia do arrebatamento. Então, no dia do arrebatamento, nós vamos subir livres de doença, com um corpo novo, espiritual e incorruptível. Mas aqui na terra, vão continuar as pestes, as guerras, os terremotos, toda pestilência possível vai acontecer. Até mesmo o livro do Apocalipse fala que 1/4 da terra vai morrer de peste. Hoje nós temos, era 7 bilhões e meio de pessoas, há um tempo atrás já aumentaram para 7 bilhões e meio, e temos uma estatística que poderá a terra ter hoje em torno de 8 bilhões de pessoas. A igreja é somente 5% que tem na face da terra, infelizmente. Infelizmente, é somente 5% de cristãos evangélicos genuínos que serão arrebatados da terra para a terceira Jerusalém, para o terceiro céus, a Jerusalém celeste. Só isso, pastor Omar? Só. Vocês vejam que o índice de cristãos na terra é muito pouco. Falam-se que no Brasil temos 30%. Graças a Deus. Tomara que seja, não é?
falam-se que seja 30%. Mas temos países muito populosos no globo terrestre que não é nem 0,001%. A exemplo, a China, que tem 1,5 bilhão de pessoas. São 7 Brasis junto. É o mesmo que juntar 7 vezes a população do Brasil, que hoje é em torno de 220, 230 milhões, somar 7 populações do Brasil para dar a população da China. E a Índia tem 1,3 bilhão de pessoas, o mesmo que aí 6 Brasil junto, não é? E sabe, esse índice de evangélico cristão na China e na Índia, que dá quase a metade da população do planeta Terra, é 0,0001%, praticamente ninguém. Eu estive por lá, evangelizei, distribuí folhetos, com medo deles me pegarem e levar para a forca, porque era proibido na época, em torno de 4 anos, e ainda é. Não converteu-se ninguém, embora tenha escrito 5.000 panfletos na linguagem dos chineses, o mandarim, e ficou lá. No final o guia turístico falou: pastor Omar, não fique entregando isso aí não, que eles podem pegar o senhor, levar lá para a cadeira elétrica e matar. Aí o guia turístico falou: ó, aqui na China matam 200 pessoas por dia na cadeira, na pena de morte, e a metade das 200 pessoas é por questão religiosa, que eles pegam os evangélicos que vêm lá dos Estados Unidos, da Europa, e matam, e não aceitam. E aí eu tive que fazer o quê? Com os meus 5.000 folhetos do João 3,16, com 20 linhas de meditação na linguagem do mandarim, eu tive que ir para a lanchonete, lá em Pequim, lá em Xangai. Eu ia para a lanchonete, comia o lanche e deixava o papel disfarçado assim, no balcão da lanchonete, olhava ver se tinha câmera ou não, de evangelização. Pensei, pode vir alguém depois pegar, ler, não é? E vai ser evangelizado. E fiz isso, irmão, uns 3, 5 dias que fiquei lá, fazendo isso. As calçadas das ruas, muito movimentada, eu sentava assim na beira da calçada, os carros passando, lá em Xangai fiz muito isso. E deixava uns 10, 20 panfletos ali, espalhava ali, para o povo chinês depois pegar, ler, e foram evangelizados. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, a falada, a escrita, e nós devemos semear a palavra de Deus. Eu ia ao banheiro lá do hotel, o banheiro de uma lanchonete, de um restaurante, e deixava lá na porta assim do banheiro, 2, 3, aí eu ia de novo no outro banheiro, evangelizava em todos os banheiros, né? E olhando, ver se tinha guarda lá na porta, se me pegasse, eu não estaria aqui hoje filmando essa live aqui, conversando com vocês nesse momento agora. E ali evangelizamos. Então, um país muito difícil de ser evangelizado. Não tem, o índice evangélico lá é quase zero. A Índia, pior ainda, a Índia. Por quê? Lá na Índia você vê assim o povo dando comida. Eles tiram uma garfada de comida do marmitex e dá o outro para o boi. O boi é mansinho, muito domesticado, é Deus boi. Gente, que absurdo a Índia ter tudo isso de idolatria, de problemas. O cristianismo é menos ainda que na China, o cristianismo da Índia, quase zero também. E os países mais populosos são quase zero. O Japão também, o índice não dá nem 0,5% de evangélicos. E os demais países lá, graças a Deus, a Coreia do Sul é muito evangélica. Eu estive lá em Seul, na maior igreja do mundo, da época de 50 anos passados, né? Que hoje ela não é mais a maior igreja do mundo. Preguei lá em Seul, visitei a Rússia, depois todos os países da Europa. A Rússia também, o índice evangélico quase zero, porque eles vieram de um regime comunista, onde era proibido ter Deus, adorar Deus, invocar Deus, era proibido ter igrejas. Então, a África tem muita idolatria, muito misticismo, muito ocultismo, muito obscurantismo, espiritismo. Então a África é uma minoria muito pequena de evangélicos. Graças a Deus a Europa tem muitos evangélicos. O Oriente Médio tem pouquíssimo e quase o índice zero também. A Ásia menor, a Ásia maior, tudo é muito pouco, quase zero o cristianismo. Graças a Deus a Europa tem muito, as Américas do Sul, Central e Norte tem muito evangélico.
Então por isso que o índice da quantidade de evangélicos do globo terrestre é em torno de 5% os cristãos genuínos que serão arrebatados. Infelizmente os Estados Unidos caiu muito o cristianismo de lá. Há 50 anos tínhamos 80% de evangélicos lá nos Estados Unidos. Agora nos últimos anos os genuínos evangélicos que serão arrebatados, se forem 10, 12%, serão muitos, porque nós vimos lá muita coisa errada nas igrejas, né? Mulheres lésbicas sendo pastoras, a Igreja Batista da Carolina do Sul apoiou agora, vimos casais de gays sendo pastores, muitas igrejas, de igrejas tradicionais, de renomes, com esse escândalo perante a Bíblia. Perante a Bíblia é erro, a Bíblia ela não apoia isso. Então por isso que 5% serão arrebatados. E agora nesse arrebatamento, aí sim vai ter muito coronavírus no globo terrestre, vai matar 1/4 da população só com essas pestes. E se são 5% arrebatados e mais 10% de inocentes, que são as crianças aí até no período de 8, 10 anos que são inocentes, que serão arrebatados, o inocente será arrebatado. Então vai ser arrebatado mais inocente, quantidade de inocente, do que quantidade de cristãos. Pela estatística mundial de hoje, que temos esses estudos na teologia. Então, por exemplo, 10% de 8 bilhões são 800 milhões. 5% de 8 bilhões são 400 milhões. Então é 1 bilhão e 200 milhões a quantidade de arrebatados. A teologia estuda que essas crianças inocentes já vão chegar lá grande, um tamanho só, uma estatura só. Criança de um dia, de um mês, de uma hora de nascido, chegou o arrebatamento, eles vão ser arrebatados, já chegam lá grandes para receber o corpo espiritual incorruptível, e 1 bilhão e 200 milhões se fosse hoje. E isso se o arrebatamento fosse hoje. Agora faça a conta aqui comigo, irmão. 8 bilhões menos 800 milhões de cristãos grandes, adultos, menos 15%, menos 10%, que é 800 milhões, 5%, 400 milhões, 1 bilhão e 200. 8 bilhões menos 1 bilhão e 200 vão dar 6 bilhões e 600 milhões de pessoas que vão ficar aqui na terra para a grande tribulação. Praticamente quase 7 bilhões, que vão ficar. Tira 1/4. Só de peste vai matar quase 2 bilhões em 3 anos e meio da grande tribulação. Só de peste no começo da grande tribulação vai ser uma falsa paz. Depois são 7 anos da grande tribulação. Dos 3 anos e meio para frente é a grande tribulação declarada, onde o anticristo, a besta e o falso profeta vão reinar, e as guerras declaradas, peste e tudo. Então só naquele período vão ser mortas 2 bilhões de pessoas. Ouve só, estão falando que agora que o coronavírus até lá para o mês de julho vai matar cerca de, nós temos 8 bilhões de pessoas, vai matar cerca, vamos supor que atinja aí, o índice normal deles estão falando que é 5%, especialmente dos mais idosos, porque tem a saúde mais debilitada. Se forem 5% em nível mundial, lá na Itália já passou, o índice está sendo muito alto, mas se for aí 5%, 5 vezes 8, 40, dá 400 milhões de pessoas, já morreram agora em todo o mundo, em todo o globo terrestre, morreram 6 mil e tanto da Itália, parece que já uns 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas já morreram, já infectaram cerca de 100 mil pessoas, e diz que o surto leva muito rapidamente. Então eu creio que poderá não passar de às vezes 100 mil, 200 mil pessoas. Vamos orar a Deus para deter, e dar uma chance, especialmente para a igreja, porque a igreja tem que discipular, tem que evangelizar, a igreja tem que avançar, a igreja tem que abrir as portas, e vamos torcer para que seja rápido, orar a Deus para que
venha permitir uma rapidez para a igreja continuar louvando o nome do Deus Todo-Poderoso, evangelizar, discipular, formar obreiros. Nós já estamos já com a nossa festa programada já para o dia 25 e 26 de setembro agora desse ano 2020, onde vamos aqui ordenar, ungir e consagrar mais de 100 pessoas, pastores, bispos e apóstolos. Ao longo desses 32 anos de ministério, eu já ordenei, ungi e consagrei cerca de 9.093 pastores, bispos e apóstolos. Ungi e consagrei e ordenei pessoas lá no Japão, lá na Coreia, lá na China, lá na Rússia, todos os países da Europa, aqui nas Américas, aqui no Brasil, em quase todas as capitais de estados, e já remarcamos a nossa agora para o mês de setembro. Contamos com a sua presença aqui em Tuiutaba. Se você tem a vocação, o chamado de Deus para ser um ministro de confissão religiosa, para ser uma autoridade eclesiástica, para ser um pastor, auxiliar ou presidente fundador de um ministério, entre em contato conosco, 0800 777 2050, que aqui estamos para lhe atender, fazer a sua inscrição e te ajudar, te incentivar, fornecer a documentação que as leis brasileiras exigem, para que você então possa estar legalizado e documentado a ser uma autoridade eclesiástica e filiar no nosso Conselho Federal de Pastores ou na nossa convenção. Temos convenções que tratam de igrejas das Assembleias de Deus e convenções que tratam de igrejas com outras denominações. Se a sua igreja tem o nome Assembleia de Deus, então você pode filiar a CGI-ADB, Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus, da qual eu sou o presidente. Se a sua igreja tem um nome que não seja Assembleia de Deus, qualquer outro tipo de denominação, você pode filiar-se na SICAI, a Convenção das Comunidades Autônomas Independentes do Brasil. Ou então, se a sua igreja tem a denominação Batista, você pode filiar na Convenção da Batista Internacional, na CBI, Convenção Batista Internacional. Aguardamos a sua ligação no 0800 777 2050, nós com muito prazer vamos te atender. E falando lá na China, eu acho que a China está com má informação. A China, aonde foi o coronavírus agora que teve na China, numa região metrópole, uma região com 50 milhões de pessoas, praticamente a quantidade que tem o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem praticamente quase 50 milhões de pessoas. Começou lá o coronavírus, proliferou lá, nasceu lá no mês de dezembro agora no ano 2019, e já estão lá dizendo que acabou, extinguiu, parece que já vão liberar a quarentena para ter um movimento normal. Mas irmãos, você que é professor de geografia, professor de história, você que é um estudioso da geografia mundial, e sabendo que lá na China, com 1,5 bilhão de pessoas, então tem 30 metrópoles com 50 milhões de pessoas, não tem? 30 vezes 50 milhões dá 1,5 bilhão. Então só em uma metrópole com 30 milhões de pessoas teve esse coronavírus, matou-se cerca de 3 mil pessoas, foram infectadas lá quase 100 mil pessoas. Então lá teve isso. E as demais metrópoles? Que a China tem uma vasta região territorial, é muito grande, além de ser populoso em quantidade de pessoas, de chineses, também o território é muito grande, não é? Faz divisa lá com a Rússia e divisa ali numa região de 3, 5 mil quilômetros. É muito grande o território da China. E os demais locais que é populoso também, as demais 29 metrópoles, nelas não vai ter o vírus do corona, o novo coronavírus. Então eles estão faltando com a verdade, não estão informando, não é? Não estão informando corretamente. Assim como a Rússia também fala que não tem nenhum com o coronavírus. Estão com falsa informação, estão negando a verdade. A história nos contará isso, né? A China que proíbe ter Facebook de outra região lá da Europa, proíbe ter Facebook ligado aos Estados Unidos. A China proíbe muita coisa e ela agora está escondendo. Por quê? É o mesmo que vamos comparar como se fosse o Brasil aqui.
Vamos comparar que o Brasil tenha 30 metrópoles, 30 estados, né? Tem menos estados, parece que tem 26 estados e um Distrito Federal. Comparando agora com a China, comparando com o Brasil, só deu coronavírus no estado de São Paulo. Não criou coronavírus no estado do Rio de Janeiro, nem em Minas Gerais, nem no Paraná, nem em Goiás, nem nos demais estados do Brasil. Isto é falsa informação. O Brasil já tem o coronavírus no estado de São Paulo e está pipocando em todo o país do Brasil. E por que, milagrosamente, na China, que tem 1,5 bilhão de pessoas, que tem 30 metrópoles de 50 milhões de pessoas, não tem coronavírus nas demais metrópoles, sendo que ele é super populoso e a região que deu o coronavírus é uma região super adiantada. Tem região na China que é pobre, que é da classe média, que é região não produtora, que é região longínqua dos portos e aeroportos, que não exportam bugangueira para o mundo todo. Você vai num shopping aqui, de qualquer cidade, você entra num shopping, lá no departamento de presentes, 80% dos presentes que tem em qualquer shopping aqui do Brasil, vem da China. Então ela exporta tecnologia para o mundo todo. E tem uma região na China que é pobre. Ali, às vezes, tem até mais coronavírus e matou muita gente e não está sendo divulgado pela mídia. Está sendo escondido pela mídia de Pequim, que é a que domina a informação da China. E como lá, nessa metrópole com 50 milhões, aonde teve esse coronavírus, como lá é perto da Coreia do Norte, perto da Coreia do Sul, perto ali, praticamente perto do Japão, é uma região que tem aeroporto que vai toda hora para lá e para cá, divulgaram. As demais regiões são mais escondidas, não estão divulgando, não é? Eu creio que essas demais regiões da China não tenham nenhum coronavírus se os demais estados brasileiros não tivessem nenhum coronavírus, se fosse apenas do estado de São Paulo. Mas tudo bem, se não tem, vamos louvar a Deus por isso. Infelizmente eles não são cristãos, não adoram Cristo, rejeitam Cristo. E quando o país não é cristão, ou quando o país fala que é cristão e é cheio de idolatria em excesso, aí a ira de Deus pode recair mais sobre aquele local do que nos demais, porque Deus, ele tem ciúme da igreja cristã. O povo cristão é o dodóizinho de Deus. Deus vela, anela, Deus, o Espírito de Deus até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é muito importante que nós tenhamos esses esclarecimentos. Se esses países, essas demais 29 metrópoles, se elas não têm ainda o coronavírus, aí nós não sabemos por quê e por que chegou agora nos demais países. Então alguém me falou, conversei com um rapaz esses dias e falou, se esse coronavírus chegar lá na África, onde tem 50 países, a África são 50 países, a África sendo 50 países, pede por favor me guardar lá embaixo. Sendo a África 50 países e maior parte desses países pobres, sem condições nenhuma na área tecnológica, nos recursos humanos, na área da medicina, então é muito difícil encontrar lá uma resistência forte. Então praticamente a ciência está dizendo que se o coronavírus chegar lá na África, grande quantidade de países vão perder milhares e milhares de pessoas lá no país da África, porque não tem a tecnologia, não tem a medicina, não tem médicos, não tem equipamentos, não tem recursos nenhum para ajudar a população, né? Então, daqui 3, 4 meses, estamos hoje no mês de março, quando for no mês de julho, agora desse ano, daqui 4 meses, vocês vão ver que tudo do que foi falado aqui nessa live, nesse momento, tem fundamento, porque estamos apoiados na Bíblia. O Mateus 24, versículo 7 é o que nos dá esse apoio, essa garantia de traçarmos
toda essa fundamentação mundial da peste que agora está vindo e recaindo sobre a terra. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê muita compreensão. Vamos fazer nossos cultos domiciliares, vamos reunir nossa família, nossa família do nosso próprio lar, não chamar demais membros da família que estão em outras casas, para não ter aglomeração. E vamos orar a Deus para que passe rápido esse surto, para que nossas igrejas venham abrir rapidamente, porque lá é um lugar melhor para convidar pessoas não evangélicas, para serem discipuladas, evangelizadas, formar essas pessoas como os obreiros de Deus, e para continuarmos na construção de igrejas no planeta Terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo encontro. Amém.